Muito bem, então. Vamos iniciar nosso caminho aqui, primeiramente numa introdução geral sobre essa visão humanizada da logoterapia e, nesse sentido, introduzir a logoterapia a partir desta visão. Aqui eu assumo, pessoal, uma premissa fundamental, tá? É uma premissa sobre a importância da gente entender a logoterapia no seu ponto de vista epistemológico, histórico e situado no seu contexto de fundação. Aqui eu quero que a gente comece, portanto, num passo de entender a logoterapia e o seu prólogo, né? Assim, entendendo os seus prelúdios nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Logoterapia, análise existencial, logoterapia. Dois braços da mesma teoria, mas ao mesmo tempo duas faces de uma mesma moeda que se complementam, tá? Quando se fala em logoterapia, se fala de uma terapêutica. Logos vem do grego, né? Palavra que significa uma série de coisas na nossa língua, bem como palavra, razão, intelecto, é, sentido. E terapia, tratamento, jornada, cuidado, cura, etc. Frankl assume dois significados para o termo logos. Logos significa em Frankl, né, o sentido, que é o termo mais recorrente de sua obra e de seus livros, especialmente na tradução para o português, e também o que ele vai chamar de elemento espiritual humano. E esse espiritual aqui tem todo um cuidado que vai ter tudo a ver com o tema desse curso. Espiritual, Frank utilizará o termo Geist para se remeter ao espiritual, porque esse espiritual vem da palavra que ele usa em alemão, que é Geist. Geist tem um sentido muito específico na língua, que quando traduzido para países como os Estados Unidos ou o Brasil, né, vai para o termo espírito, no inglês spirit, acaba sofrendo com algumas contingências contextuais históricas desses espaços, né? Ambos foram espaços de colonização, de catequização, onde o espiritual nos remete quase que automático, inevitavelmente, a algo que tem a ver com religiosidade cristã, Espírito Santo, sabe, assim, o Deus judaico-cristão, e nos leva para muitas questões que, para o campo da psicoterapia, da clínica psicológica, é extremamente espinhoso, delicado, contraditório até. Não é o caso em Frankl, né? Frankl fala de Geist, e Geist tem um sentido que vem de uma longa discussão da tradição alemã e que tem a ver com o que seria uma espécie de dimensão de ideais, de ideias, dimensão supra-histórica, mas que evolui historicamente, de valores que dão a qualidade especificamente humana do animal ou homem, se assim podemos chamar. Do animal Homo sapiens, né? Para vocês terem uma ideia, em alemão, o termo ciências naturais chama Naturwissenschaft. Natureza, Wissenschaft, ciência. Ciência da natureza. O termo que a gente usa para ciências sociais ou ciências humanas, eles chamam de Geist, Wissenschaft. Ciência, Geist, espírito. Ciências do espírito. Mas, que perceba, Geist tem quase que uma relação borrada entre humanidade. Então, a noção de espiritual vem desse elemento de que só o humano é o animal que, para além da sua natureza, é convocado por ideais. Age por meio de ideais. É atravessado e composto por ideais. Não só por sobrevivência, adaptação e instinto, mas também por ideais. Isso dá um tom do que seria o humano. É nesse sentido que o Frank emprega a palavra logos para significar sentido e o elemento espiritual humano, o elemento dos valores humanos, o elemento que preserva o humano
em prol de ações de valores, liberdade, sentido, virtudes, para além da sua animalidade. A terapêutica a partir desses elementos. Logoterapia. E a análise existencial é o elemento que ele vai chamar de o fundamento e a pesquisa antropológica da logoterapia. Um trabalho que ele vai fazer para construir toda uma fundamentação antropológica para a sua prática terapêutica, que vai nascer de uma crítica. Uma crítica que Frankl, em meados dos anos 20, começará a tecer sobre a psicoterapia de sua época. Vale lembrar aqui, pessoal, que Frankl nasce em 1905 e morre em 97. Né? Então ele é um homem que viveu praticamente todo o século XX. Quando Frankl nasce, Frankl é um vienense, austríaco, e Viena já é palco da maior revolução moderna que a psicologia e o tratamento médico vai sofrer com relação aos cuidados mentais. A psicanálise nasce, inaugurando toda uma nova forma de se fazer clínica a partir da escuta, não única e exclusivamente a partir de intervenções no corpo, físicas, até mesmo violentas e agressivas, mas escutando, dando voz ao discurso das pacientes. Essa nova forma de entender o cuidado se inaugurará uma nova forma de compreender a alma, não mais pela intervenção e pela observação objetiva, mas pela escuta e pela interpretação. Estamos falando da psicanálise, estamos falando do começo do século XX, em 1900. Estamos falando de Sigmund Freud, ou talvez o pai, ou um dos pais, da psicoterapia moderna e da clínica psicológica, né? Do método da cura pela fala. Freud é um vienense. E Viena é o berço da clínica psicológica, profundamente influente nos estudos do jovem Frankl. Também em Viena nasce a segunda escola e a segunda grande pilar da psicoterapia moderna, a psicologia individual de Alfred Adler, que desdobrando-se e se desvencilhando de Freud, Adler formará um método de cuidado clínico mais interventivo, mais interativo do que a psicanálise. E para além de um processo de escuta e análise, há também um processo de psicoeducação, muito pioneiro ali, muito seminal nos trabalhos da psicologia individual, que vai começar a pensar a relação, sobretudo, entre o social e o indivíduo na saúde mental das pessoas. Esse segundo nascimento da psicologia, da clínica psicológica, influenciará a trajetória histórica de Frankl. O ato falho vinho. Frankl será um filho de Viena e um herdeiro da tradição vienense. Mas terá um olhar filosófico crítico sobre essas tradições. Quando ele se forma, quando ele entra para a faculdade, e ao longo de sua graduação em medicina, tem influências importantes de Freud e de Adler, estudando diretamente com Adler e se correspondendo desde a adolescência por cartas com Freud. Mas na faculdade ele conhece algumas outras pessoas, outros pensamentos, como Oswald Schwartz, Rudolf Ayers, que ao mesmo tempo ele já tem leituras filosóficas também na época, mas sobretudo ele entra em contato com o pensamento crítico da fenomenologia de Max Scheler. E essa fenomenologia crítica de Scheler sobre o reducionismo que as técnicas realizam sobre a antropologia humana, o fará repensar a prática da sua clínica, fazendo ele se afastar dos dois grandes nomes da fundação da psicologia clínica e trilhar um caminho próprio na construção da sua clínica. Todos sabemos que quando o Frankl se forma, ele faz a residência em psiquiatria e neurologia, e em meados dos anos 30, quando ele começa a abrir sua clínica e a trabalhar, ele também é sequestrado, junto com toda a sua família, apenas um irmão que foge, para os campos de concentração nazista. Passa mais ou menos 3 anos como prisioneiro e sai, sobrevive, somente ele, de sua família prisioneira, sobrevive aos campos e sobrevive com apesar de toda a dor, sofrimento e perdas, ele sai com uma faísca de esperançar que irá florescer uma chama de esperança e de uma concepção de que ele sai com a
constatação pessoal de que o ser humano tem um fundamento existencial, para além do seu determinismo biológico e pulsional, que mora e reside numa sede e busca por viver significado, experiências de sentido na sua vida. E que essa sede e busca pode se tornar um recurso terapêutico transformador, poderosíssimo frente ao sofrimento inevitável. A sua abordagem, que já vinha sendo escrita e desenvolvida, tem o que ele vai chamar de experimento crucis, prova cabal das suas intuições clínicas. E a logoterapia, na virada dos anos 40 para os anos 50, tem suas primeiras obras publicadas e ela nasce oficialmente em livros, e aí Frankl mundialmente vai se tornando conhecido pela sua vivência nos campos e por sua obra que floresce, em alguma medida, dessa experiência dos campos. Não é plantada lá, mas dá frutos novos e expande-se de lá, né? E aí a logoterapia cresce como uma nova escola de Viena, como a terceira escola de Viena, e ao mesmo tempo como uma crítica às psicoterapias. Acima de tudo e antes de mais nada, a logoterapia é uma proposta crítica e humanizadora das práticas psicoterapêuticas. Frankl traz uma chave de leitura importante para a gente. É preciso encarar e olhar para a psicoterapia como um processo que implica e produz um efeito antropológico. E, portanto, está assentada em premissas antropológicas. Toda prática psicoterapêutica acaba, inevitavelmente, produzindo uma visão de homem, de humano, de mundo. Porque ela está, em última instância, assentada em tais premissas. E por mais que eu não tenha que dizer isso para o paciente, eu o trato a partir dessa premissa. Eu lido com ele, eu me relaciono com ele a partir dessa premissa. Frankl vai dizer, querendo ou não, a abordagem vai produzir preços antropológicos, efeitos antropológicos. É importante que o terapeuta se torne consciente disso para não se tornar refém disso e para ter a responsabilidade dos efeitos que produz. Nós estamos produzindo, vai dizer Frankl, na nossa época, uma psicoterapia, e aí ele fala para a psicologia profunda de Viena, né, a psicanálise, a individual, e para a psicologia comportamental estadunidense, os behaviorismos, uma psicologia reducionista. Seja ela que reduz o ser humano a seus determinismos internos, pulsionais, a partir de um prisma evolucionista, seja ela um determinismo ambiental ou cerebral, também a partir de implicações evolucionistas. Assim. Há um reducionismo do humano-animal, e um humano-animal que todo e qualquer vestígio de ideais, decisões, liberdade, escolha, ética, ações a partir de princípios, valores, virtudes e morais, são necessariamente falseamentos e disfarces da verdadeira natureza humana, que é a partir de interesses pessoais, de condicionamentos ambientais ou de compensações funcionais. Né? Isso o Frankl vai dizer, há uma verdade nessa dimensão anímica, que ele chamará, mas ela não é toda a verdade. E reduzir o humano a isso é fatalmente produzir efeitos colaterais a partir disso. Ou seja, sem perceber, produzir outras doenças. E a principal delas, Frankl chamará de vazio existencial. A neurose noogênica, né? Noético, é o termo que o Frankl vai escolher para se remeter à dimensão espiritual humana. A dimensão do Logos, a dimensão que ele vai trazer à perspectiva clínica dele. Ou seja, a logoterapia análise existencial, primariamente, é uma crítica aos reducionismos em psicoterapia. Segundamente, é um processo de reforma antropológica da psicoterapia, de ampliar o olhar para a psicoterapia, se humanizar, não perder de vista a totalidade do fenômeno humano e, ao mesmo tempo, não abrir mão das suas técnicas e trabalho nas dimensões específicas, seja comportamentais, seja pulsionais, inconscientes, seja de ideais e valores. A cada uma delas ele vai chamar dimensões ontológicas do humano. Aqui nós vamos falar basicamente de uma delas,
para justificar o olhar humanizador da logoterapia. Para Frankl, humanizar a psicoterapia é primariamente organizar e ampliar o olhar clínico sobre eles. É reposicionar o lugar de olhar para o paciente e enxergar primariamente a pessoa humana diante de nós. Isso é, fundamentalmente, a principal militância de Frankl e a consequência disso vai ser, obviamente, um ativismo para valores e os sentidos da existência humana. Nos próximos vídeos vamos mergulhar mais nos conceitos de dimensão noética ou espiritual e mergulhar, sobretudo, no desdobramento que vai ser uma chave conceitual operativa para a nossa clínica e para encarnar essa ideia como método e como ética, que será a noodinâmica. Te vejo nos próximos.